Equações do primeiro grau com duas variáveis. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis é toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais by igual a c, com a e b diferentes de zero. Vamos entender cada caso aqui. O que quer dizer a e b ser diferente de zero? Quer dizer que se você vier na expressão e substituir o a por zero, você vai ter 0 vezes um número. Então, não importa o valor de x, esta conta ela será zero. E este zero ele estará envolvido em uma soma. Como sabemos, zero na soma não surte efeito, ele é elemento neutro. Por isso, este termo vai embora, ficando somente este termo aqui, ou seja, a equação se reduziu a uma equação do primeiro grau em uma incógnita. O mesmo ocorrerá se você considerar b zero. Você terá a redução da sua equação a uma equação do primeiro grau em uma incógnita. Este é o motivo pelo qual há esta restrição de a e b ser diferente de zero, para ser garantida que sua equação será do primeiro grau em duas incógnitas ou duas variáveis. Os valores a, b e c serão valores fixos, constantes. Vamos ver aqui. Então, temos aqui a equação 5x mais 2y igual a 6. O que significa isso? Significa que esta conta terá que ter como resultado o número 6. Então, você procura dois números que foram representados por x e por y, que fazem esta conta resultar em 6. Como solucionar essas equações? Bem, depende. Se eu quero soluções particulares, o que é uma solução particular? Eu quero uma determinada solução. Então, temos aqui a seguinte proposta. Eu quero saber que número eu posso colocar no lugar de y quando eu considerar o x igual a 1 para que a conta vá resultar em 6. Isso é uma solução particular. Então, eu estou dizendo que x é 1. Quem é o número que eu coloco no lugar do y para que esta conta dê 6? Você vai aqui na sua expressão e substitui o valor do x pelo valor que você está considerando. Então, você tem aqui o x sendo substituído pelo 1, que é o valor considerado neste momento. O que acontece então? A sua equação se transformou em uma equação do primeiro grau em uma incógnita, a incógnita y. E aí é só resolver sua equação do primeiro grau em uma incógnita. Então, o valor de y, quando o x for 1, terá que ser 1 meio. Ou seja, se eu substituir o x pelo 1 e o y pelo 1 meio, eu terei 6. Vamos verificar isso? 5 vezes x, só que o x é 1, mais 2 vezes y. E y, no caso, está sendo considerado 1 meio, porque foi o resultado que eu achei.
ao substituir o x pelo 1. Esta conta terá que resultar em 6. 5 vezes 1 é 5. E aqui eu tenho o produto, né? a conta de vezes de um número inteiro, que é o 2, pela fração 1/2. Neste caso, já que o denominador da fração é o mesmo que o número inteiro que está multiplicando a fração, eles podem ser cancelados, ficando então somente o 1. E 5 mais 1 é 6. Então, se o x for 1, o y terá que ser 1/2, que, para quem esqueceu, é a mesma coisa que 0,5. Representamos então a solução de uma equação do segundo grau em duas variáveis deste jeito. Aqui dentro nós temos o chamado par ordenado. O par ordenado é um par de números onde a primeira posição está sendo ocupada pelo x, que é a variável que está à esquerda aqui na equação. Aqui na equação, a variável que está à esquerda é o x. E à direita, o y, que é a mesma ordem que aparece aqui na nossa equação. Então, esse par xy é chamado de par ordenado e representa a solução da equação. Agora, esta equação ela pode ter infinitas soluções. Se eu quiser escrever todas essas soluções, como é que eu faço? Como é que eu soluciono esta equação para que ela represente de uma só vez todas as soluções possíveis, todos os números que eu posso colocar no lugar de x e y para que a conta dê 6? É a chamada solução geral. Bem, aí você vai escolher uma das incógnitas, ou não, uma das variáveis, para isolar, como se faz em uma equação do primeiro grau com uma incógnita. E a outra variável vai se comportar como se fosse um número fixo. Então, neste caso, nós vamos considerar o y para ser isolado. Então, eu vou isolar o y em função do x, ou seja, o x vai se comportar como se fosse um número fixo. Destaquei aqui na expressão, né, o y em vermelho, porque é ele que eu quero isolar. A partir daí, eu trato esta equação como se fosse uma equação do primeiro grau em uma incógnita. Eu tenho que isolar o y e retirar do primeiro membro, que é o lado esquerdo do igual. Este é o primeiro membro. Eu tenho que retirar aqui todo mundo que não seja y. E colocá-la onde? No segundo membro, que é o lado direito do igual. Então, a gente já sabe de equações de primeiro grau com uma incógnita que basta trocar o termo aqui que está no primeiro membro, o 5x, para o segundo membro, com o sinal trocado. Ele era positivo e vai ficar negativo. Aqui o seu 5 é positivo. Ele será retirado aqui, ele passa para o segundo membro e fica negativo. Porém, o y ainda não está isolado, ele está acompanhado do 2. A gente então vai retirar o 2 daqui e passá-lo também para o segundo membro. Só que como ele está aqui fazendo uma continha de vezes com y, ele será colocado aqui embaixo no denominador, fazendo a divisão. Temos então aí agora a expressão de y em função do x, ou seja, o y vai depender do valor que eu der para o x. Eu dou um valor para x e encontro o valor de y. Então temos aí a solução geral. Qualquer valor de y que eu queira deverá ser atendido por essa expressão, tá? E aqui embaixo nós temos
a solução desta equação, né? O par ordenado formado pelo x e pelo valor de y. Vamos então determinar algumas soluções particulares a partir desta expressão para conferir e para entender melhor também, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, peguemos nossa expressão que nós encontramos e vamos considerar o caso x igual a 1, que foi aquele primeiro caso que a gente fez lá anteriormente. O x, ele está sendo substituído pelo 1, que é o valor que está sendo considerado aqui. Fazendo as devidas contas, nós encontramos que o valor do y terá que ser 1/2. Ou seja, confere com aquele resultado que fizemos lá atrás, atribuindo o valor 1 para x e achando o valor y. Vamos achar mais uma solução, considerando x igual a menos 1. O x agora eu estou considerando menos 1. Substituo o valor do x pelo menos 1 e vou fazer minhas continhas, né? Faço minhas continhas e, caso tenha alguma dúvida, aqui é o seguinte: tem uma conta de vezes aqui, então eu tenho que fazer o joguinho de sinais, menos com menos, mais. Então eu fico com 6 mais 5, porque 5 vezes 1 é 5. Então 6 mais 5, 11. E aí eu tenho 11 meios. Este é o resultado. Então, se o meu x for menos 1, o meu y terá que ser 11 meios. E aí eu represento em forma de par ordenado aqui, ó, o valor de x e o valor de y. E eu posso fazer isso até quando eu quiser. Vou atribuindo valores a x e determinando valores de y. Até a próxima.